De bom. Lá ainda diz o que é que tá assistindo. Pai não tá. Aparece lá que Viu que não pode deitar que o pai tá deitando que tá quente. E não esse. Gilhando. Deixa eu de do ele ensinar. Chegando alto, você vai chegando no errado. Porra! Me dou lata. E depois você vai namorar. O pai, Eu não, aí terror. Sério? não tá entrando não, continuar. Não tá deixando eu entrar no Netflix não. Oi, só parabéns, né, danada? Não errando,